Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 221, Isaías, de 58 a 60. Bora lá? Isaías 58. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Porque dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não ouviste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Eles se apoiam em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá, e de um ovo esmagado sai uma víbora. As suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. As suas obras são más, e atos de violência estão nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são ágeis para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nas suas veredas.
Eles a transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperávamos luz, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em densa escuridão. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse o anoitecer. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos e gememos como pombas. Procuramos justiça, e nada. Buscamos livramento, mas está longe de nós. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor é traí-lo. Deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que o nosso coração concebeu. Assim, a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade cambaleou na praça, e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. O Senhor olhou e não se agradou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Vestiu a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de trajes de vingança, e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, assim lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira; aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isaías 60. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. As nações andarão à luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote lhe servirão. Serão aceitos como ofertas no meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com a sua prata e o seu ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor, desculpem. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e os seus reis lhe servirão. Ainda que na minha ira eu a tenha ferido, com favor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações, com os seus reis e a sua comitiva. Pois a nação e o reino que não servirem a você perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você,
Juntos virão o junípero, o abeto e o pinheiro, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse passar por você, farei de você um orgulho eterno, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, trarei a você ouro; em vez de ferro, prata; em vez de madeira, trarei a você bronze; em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, e da justiça o seu governador. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Aos seus muros você chamará salvação, e às suas portas louvor. Nunca mais o sol será a luz de dia, nem o brilho do luar iluminará você, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para revelar o meu esplendor. O pequeno se tornará mil, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui mais novamente e que Deus os abençoe.